E Simões, com essa bomba que caiu essa semana, a transferência da SAF, saindo das mãos do Ronaldo e indo para as mãos de um cruzeirense legítimo, da primeira hora, que vive intensamente esse clube, um apaixonado, ponto, vírgula, parágrafo, travessão. Um empresário bem-sucedido, um empresário capacitado, um empresário vencedor, conectado com a cidade, conectado com o estado e principalmente conectado com essas 5 estrelas no peito. Ô Simões, por onde eu passei hoje? Por onde eu passei? Eu estive, inclusive, mandar um abraço à turma lá do campo do Alface. De manhã o Bernardo jogou, fez gol, rapaz. Fui lá ver o B jogar, Festival do Alface, 62 anos do tradicional Alface, joga Copa Itatiaia, um grande time do nosso futebol amador, campo cheio, campo lotado, e só se falava de Pedrinho Lourenço no Cruzeiro. E eu já senti um efeito imediato, e disso eu posso falar com cadeira, porque é o que eu vivo, estou sempre com a torcida, lado a lado com a galera. O efeito Pedrinho já trouxe de imediato, um novo ânimo na torcida, uma nova esperança na torcida, com tudo que fez o Ronaldo, com todo respeito, e eu acho que há de se valorizar o que ele fez, mas a chegada do Pedro Lourenço de cara, mas deu uma revigorada na torcida do Cruzeiro, mas deu uma revigorada no astral da torcida do Cruzeiro, que eu vou te contar. Por enquanto, só o simples fato de sair das mãos do Ronaldo e ir às mãos do Pedrinho, e aí não quer dizer que é só porque está saindo do Ronaldo que não foi bem, mas principalmente porque está indo para as mãos de alguém que a torcida pediu, inclusive teve o nome cantado aqui no Mineirão já algumas vezes, e agora eu diria que é um sonho recente de grande parte da torcida, e ele está saindo do papel. Acho, espero, torço para que dê muito certo, Simões. O cruzeirense merece, o Cruzeiro merece, o Pedro Lourenço merece, família do Pedro, o Bruninho, o Juninho, com quem tenho grande amizade, tentei levar o Juninho para ser diretor de futebol do América uns 10 anos atrás. Gosta de futebol, se preparou para o futebol, vive futebol, e agora o Pedro Lourenço assumindo a cadeira da responsabilidade. Simões, eu já trago esse primeiro impacto, da porta para fora, espetacular. O astral da torcida do Cruzeiro tá lá em cima, viu, Simões? Ô, Thiago, sem dúvida por um aspecto, né? Eu falava no Rádio Esportes outro dia que o grande desafio da SAF e do Cruzeiro era diminuir o abismo entre a excelência no administrativo financeiro e o fracasso no futebol, né? São muito diferentes os trabalhos, né? É um abismo, né? Isso, um abismo. Só que eu acho que eu posso incluir mais um ponto aí nesse abismo, que é fundamental, que é a relação com o torcedor. E nesse processo de recuperação do Cruzeiro, e o torcedor precisa saber, o Ronaldo repassou ao Pedrinho um processo de recuperação do Cruzeiro, né? Porque quase acabaram com o clube. Aliás, Thiago, se a gente for pensar bem, e a gente conhece muito dos bastidores, talvez não tenha acabado na época de associação, porque o Pedrinho não deixou. Eu digo mais. Ali o Pedrinho, o Medioli, aquela época, né? O Carlinhos, uma turma que se juntou. Não, mas eu digo de antes de contratação ali, de jogador, de aporte de dinheiro. Eu me lembro dezembro, dia 23 de dezembro. De 2019, que foi o ano que caiu. Foi 19? 19 caiu, aí teve a renúncia, né, do Wagner Pires, do Granata, da turma toda. Aí se juntou Seu Dalai, isso, Pedro Lourenço, Vitório Medioli. Naquele momento o Cruzeiro estava no fundo do poço. Entregue. Tinha nada. O Emílio Brandi. Grande Emílio Brandi. Alô, Emílio. Saudades, tem pouco que não falo com ele. Tá lá em Lagoa Santa, sempre ouvindo a Itatiaia. Um beijo, Emílio. Cruzeirense também fantástico, apaixonado. E essas pessoas não impediram que o Cruzeiro acabasse. Porque o Cruzeiro ali estava entregue no fundo do poço. E digo mais, o poço é pequeno para o tamanho do Cruzeiro. É um gigante, é um monstro. Mas está combalido, está arrebentado, dilapidaram o Cruzeiro. Ainda é Cruzeiro. Ainda é a paixão de milhões e milhões e milhões de pessoas nesse país. Então, o Cruzeiro não chegou ao fundo do poço porque não tem fosso, não tem poço para o tamanho do Cruzeiro. O Cruzeiro é muito grande.
E agora ele está se reerguendo. Talvez mais lento do que deveria. Talvez mais lento porque não teve essa identificação com a torcida, não teve essa aproximação com a torcida e nem o investimento necessário para que ele desse esse salto do poço de uma maneira mais rápida. Mas há de se dizer, o Ronaldo, com a sua equipe, e eu posso falar, cobrei muito do Ronaldo, da equipe, dessa aproximação, de estar mais próximo da torcida, mas o Ronaldo, com a sua gestão administrativamente, eles reergueram o Cruzeiro. A Toca da Raposa estava entregue às traças, houve uma reforma que, aliás, parece paga pelo Pedrinho, né? Parece que foi o Pedro Lourenço quem custeou um investimento na Toca da Raposa 1, na reformulação das categorias de base. Agora, a cereja do bolo, que é o futebol profissional, essa ficou a desejar. Muito pela gestão, troca de treinador, falta de um projeto mais robusto, de investimento. E acho, Simões, muito adequado o momento que o Pedro Lourenço chega para assumir o Cruzeiro. Muito adequado esse momento em que o Pedro Lourenço estende a mão ao Cruzeiro para justamente não tirar do fundo do poço, que isso o Ronaldo fez, mas tirar dessa zona do limbo, onde está o Cruzeiro hoje. O Cruzeiro continua sendo grande, continua sendo gigante, mas com investimentos medianos, para assim dizer. E agora a gente espera que o Pedro vá dar esse astral que eu disse ao torcedor, que ele já trouxe, essa esperança ao torcedor do Cruzeiro, que ele já trouxe, e converter isso num projeto audacioso, ousado, com a cara, com a robustez que o Cruzeiro e o cruzeirense merecem, Simões. Até porque, o Thiago, o Pedrinho, ele está acostumado a lidar com gente, né? O Pedrinho está acostumado com isso. E ele pode, tá? Com toda essa relação que ele tem com o Cruzeiro, com o torcedor do Cruzeiro, com toda essa idolatria que ele carrega por parte da torcida, aproveitar isso, porque você citou aí o 23 de dezembro de 2019. Ô Thiago, quando voltou o público até hoje, o Cruzeiro, normalmente o clube tem uma torcida, né? O Cruzeiro, desde a volta do público ao futebol depois da pandemia, é uma torcida que tem um time. A torcida do Cruzeiro carregou o time na Série B, tem o trabalho do Pesolano, que foi excelente, mas tirar o papel do torcedor daquela conquista é uma injustiça, tá? A torcida impediu que o Cruzeiro caísse para a Série B no ano passado, e a torcida, vou te falar uma coisa, Thiago, olha só o potencial que o Cruzeiro não vinha utilizando. No Campeonato Mineiro desse ano, o Cruzeiro deu uma pontinha de esperança ao torcedor, não deu? De que poderia levantar a taça, brigar com o Atlético? Deu. Tá, vamos pegar aqui, Cruzeiro e América, uma quarta noite no Mineirão, 39 mil pessoas. Cruzeiro e Uberlândia, última rodada da fase classificatória, já classificado, 33 mil pessoas. O jogo da volta da semifinal com o Tombense, 40 mil pessoas. A final contra o Atlético, 61 mil pessoas. Nesse processo todo, o que não se pode falar é que tenha faltado apoio da torcida do Cruzeiro. Nesse processo inteirinho de SAF, de Ronaldo, o que não se pode falar, e ele falou numa coletiva desastrosa, sim, que o torcedor estava atrapalhando. O que não se pode falar é da torcida do Cruzeiro em momento algum. Eu acho até que o Ronaldo tem muito mais méritos do que erros, sabe? Só de o Cruzeiro estar aí jogando Série A de Campeonato Brasileiro, pelos méritos administrativos, o futebol em 2022. Agora, um ponto muito falho da SAF foi que não aproveitou a torcida do Cruzeiro. É só você ver a questão do sócio do futebol. O Cruzeiro chegou a beirar 80 mil sócios, hoje tem 40. O Cruzeiro ali no final de 2002, início de 2023, o Cruzeiro chegou, se não me engano, a ter 77, 78 mil sócios. A última vez que eu vi, não sei hoje quantos são, mas tinha 44. É uma perda muito significativa para uma torcida extremamente presente. Então, um desafio para o Pedrinho, mas que eu acho que para ele é muito mais fácil, por toda a relação que ele tem com o clube e com a torcida, é justamente aproveitar o grande potencial que a torcida cruzeirense tem. O torcedor do Cruzeiro é um diferencial.
é uma fonte muito importante de arrecadação. Muito mais do que renda de jogo, Thiago. Muito mais do que renda de jogo. E eu não via na SAF uma relação do clube satisfatória com o seu torcedor. Longe disso, né? Longe disso. Ô Simões, são 2h26. Eu vou trazer o Pansieri pra gente falar da prática. Até agora falamos da porta pra fora, do que representa essa volta do Pedro Lourenço, do que ele, Pedrinho, é capaz de fazer pelo Cruzeiro. Agora vamos falar da porta pra dentro, de mudanças efetivas que podem acontecer. O João Vitor Xavier ainda há pouco trouxe a informação de que o Alexandre Matos vai ser o homem de futebol do Cruzeiro. Ele que chegou à América aí há 2 semanas, vai deixar o Coelho para assumir esse projeto com o Cruzeiro. Vamos falar de números, do que pode fazer o Pedro em aporte, investimento. Vamos falar de treinador. O Pedrinho vai manter o Fernando Seabra, tudo isso já para você aqui no Bola Premiada. Agora, deixa eu te convidar a participar do programa, né? Você que tá chegando agora, muita gente aqui no YouTube, ó, no @Itatiaia Esporte, muita gente já respondendo a pergunta de hoje. Cruzeiro e Vitória vão jogar aqui no Mineirão. A pergunta do Bola Premiada é a seguinte: eu quero saber qual goleiro revelado no Vitória se tornou ídolo do Cruzeiro. Participa comigo e concorra aos prêmios. 2h28. Deixa eu dar uma dica para você do Portal Autoshopping. Meu amigo, minha amiga, quer comprar, trocar ou vender o seu carro? Essa semana, vá direto ao Portal Autoshopping, na Avenida Pedro II, 1900. Você tem as melhores condições, parcelamento. Você vai comprar o seu carro em parceria com o C6 Auto, vai pagar só depois do meio do ano. Lá no segundo semestre, vai pagar tranquilo, tranquilinho, tranquilão. Não perca tempo. Aproveite essa semana e visite 45 lojas te esperando na Avenida Pedro II, 1900, portalautoshopping.com.br. Ô Emerson Pansieri, vamos trazer detalhes desta venda, porque a pergunta que todo mundo está se fazendo é quem fica e quem sai, Pansieri. Agora, eu tenho até um receio, viu, Pansieri? Porque naturalmente toda transição traz consequências, né? Toda transição, ela tem consequências. Eu já falei da primeira delas, da porta para fora, que me parece ser uma medida, uma consequência maravilhosa, que é o alto astral, a autoestima do torcedor do Cruzeiro feliz da vida. Mas como isso caiu dentro do Cruzeiro, Pansieri? Como os jogadores vão encarar essa informação? Como o Fernando Seabra vai encarar essa informação? Ele que já vem sendo muito cobrado, o atual técnico do Cruzeiro. O Pedro Lourenço tem interesse na manutenção, na continuidade do trabalho do Fernando Seabra. Eu sei que o Pedrinho adora o Luxemburgo, né? São bons amigos, tem ótimo relacionamento. Não sei se seria o caso de voltar, mas qual é a ideia do Pedro Lourenço? Qual é a ideia de futebol do Pedro Lourenço? Você me dizia que conversou longamente com o Pedrinho. O que ele pensa de imediato para essa transição do departamento de futebol do Cruzeiro? Quem fica e quem sai, Pansieri? Boa tarde. Boa tarde, Tiagão. Um abraço para você. Grande seu nome, seu bairro, Simões, todo mundo que tá com a gente aqui no BP, no Bola Premiada. Muitos prêmios, hein? Muita coisa legal. Essa camisa do Cruzeiro, eu posso entrar aí no negócio, ô Thiago? Você deixa eu participar, não, né? Pode. Então tá, vou colocar aqui, ó, Emerson Silva. Ô, Tiagão. Agora o Emerson Silva. Fala pra mim quem fica e quem sai, Emerson Silva. Eu só fiz aquele preâmbulo de eu tô assustado aqui. Olha Os só. grupos do América, o povo apavorado. O povo tá assustado. Já foi, né? O Matos já foi, né? Já foi. Ô, Thiago, aliás, eu conversei vindo pra cá, né? Ali já no fim da manhã com o Pedro Lourenço. E tava bem tranquilo ontem, óbvio, né? Muita gente perguntando, aquela confusão. Mas hoje aquele papo franco com o Pedrinho, que é um cara muito legal, muito simples, né? Uma pessoa muito simples, de fácil conversa, né? Não tem meio termo com o Pedrinho. E alguns pontos pra gente trazer. Luxemburgo não é o nome. Luxemburgo não é o nome. Mas ele tá buscando o nome de treinador? Não. Nesse primeiro momento, Ué, então, não. Então é nome nenhum, né? O Luxemburgo é nome nenhum. Mas o nome é o Seabra. É porque colocaram aí que Luxemburgo poderia ser treinador do Cruzeiro. Não, gente, esquece isso. Não existe isso.
ele quer o Matos. Na verdade, já está conversando com o Matos desde ontem, né? Sobre até essa questão de gerenciamento do time. Vai ter uma análise de pontos que o Cruzeiro precisa buscar. Falava com ele, e aí, Pedrinho, vai ter reforço? Ele falou assim, Pansieri, eu queria contratar, mas agora a janela não deixa eu contratar. Mas para o segundo semestre, para essa virada da janela, vamos trazer jogador sim. E aí eu falei, e treinador? Vamos continuar com o Seabra, vamos ver o trabalho primeiro do Seabra. Não o conheço a fundo, o Matos também não conhece ele a fundo. O Matos vai ser meu braço direito do futebol, quer conhecer o Seabra. Então é momento da gente analisar o treinador do Cruzeiro. Primeiro ponto, tá resolvido? Esse ponto a comissão técnica, pelo menos nesse primeiro momento, inalterado. Permanece o Seabra. Você sabe o receio que eu tenho, né? Qual? Eu acho que o Seabra não aguenta a pancada aqui hoje, não. Ah, você disse perde hoje, por exemplo. Ah. Entendi. Você acha, Simões, que aguenta? É difícil. Porque é um jogo muito importante, né, o Thiago? Até porque os resultados de ontem, de certa forma, até colaboram, né? Cuiabá não pontuou ainda, o Vasco tá lá afundado, embora tenha perdido pro Criciúma, que também é um time que vai estar na parte de baixo. Agora, tem um outro cenário também, né, o Thiago? Com o que o Pansieri trouxe do investimento do Pedrinho, a partir da janela, o Cruzeiro tem a chance de mudar de patamar, né? Então, vamos ver como vai ser esse encaixe, que também não é matemático, né? O jogador que chega no meio de temporada, né? Mas, de toda forma, pelo conjunto da obra, né? Eu acho que o Seabra já estava pressionado. Não só pelo aspecto campo, até pela liderança. Não pode um clube do tamanho do Cruzeiro, o Zé Ivaldo é sacado do time e vai na rede social reclamar. O Gasolina é sacado do jogo, vai pra rede social reclamar. Aliás, isso é meio que uma esculhambação, né? Aliás, um time Simões, do tamanho do Cruzeiro. Esse ponto eu até questionei. Pedrinho, tá dando pra ver que esse relacionamento dos jogadores com a diretoria não tá muito legal. E lembrei ele, olha esse caso. Eu falei, Pansieri, isso quem vai cuidar é o Matos. E a gente sabe da inteligência e da forma dele lidar com o futebol. Então é um assunto importante para ele resolver. Essas questões agora serão com ele. Eu não vou ficar conversando com o jogador. Eu vou cuidar da parte administrativa junto ali com o Gabriel. Óbvio, vai ter minha análise, vai ter minha opinião, mas quem vai cuidar é o Matos. E esse ponto que o Simões tocou é fundamental. Não tá pegando bem. Entre os próprios colegas. Não tá pegando bem, não é a primeira vez. Ô, Thiago, foi antes do Atlético que o Zé Ivaldo tuitou. O Zé Ivaldo tuitou. Vamos até contextualizar para quem não acompanhou. O Gasolina ontem, né? Ele faz um post também se queixando. Depois sai a lista de relacionados. Ele não tá nem relacionado. E fala que... E você... Uai, gente, não é tudo que eu falo que é Cruzeiro, não. E você... Ele falou isso. Pelo amor de Deus. E você trouxe uma informação, Pansieri, aqui na Itatiaia, de que vários jogadores, ou alguns jogadores, se queixaram lá no Chile do que havia acontecido, Pansieri. Essa informação que você trouxe de que, quer dizer, quando o jogador tá queixando abertamente, sei lá, viu? Aconteceu, muita gente, não sei o quê. Quando o cara vai pro Twitter reclamar, porque já fez um escarcéu no vestiário, já. Exato, isso aí mostra que precisa ter esse comando, precisa ter esse gerenciamento. Aí, por exemplo, Thiago, o Pedro Martins já viu que era a carta fora do baralho. Ele já não estava integrado a esse projeto. E aí chega o Vasco da Gama, que faz, Thiago, Simões, quem está ouvindo a Itatiaia, cada profissional merece o salário que ele vai ganhar de qualquer maneira, mas faz uma oferta bem robusta para ele, realmente, o que disse o Paulo André é verdade, faz uma oferta robusta e ele vai para o Vasco, está no direito dele. E aí, o Paulo André, que hoje é o diretor de futebol do Cruzeiro, não tem uma presença segurada no clube. Claro que não, por quê? Ele é homem do Ronaldo. Ele é homem forte do futebol do Ronaldo e não do Cruzeiro. Esse, em tese, é o primeiro a puxar o carro, não? Certamente. Certamente é um cargo de confiança do Ronaldo. Que não é a confiança do Pedrinho. E o Matos vai ser o Paulo André do Pedrinho. Matou a charada. E o Matos deve ter alguém trabalhando junto com ele. O Matos, um diretor de futebol e um gerente de futebol que trabalhe juntamente com ele. Entendeu? É isso aí. Mas não faz sentido o Paulo André com o Alexandre Matos. Então, o Paulo André já com uma permanência não assegurada no Cruzeiro, óbvio, porque é jogador, porque é profissional do Ronaldo.
Agora você me pode perguntar, ô Pansieri, mas o Gabriel Lima também é um profissional, entre aspas, do Cruzeiro, mas vinculado ao Ronaldo. O Pedrinho gosta demais, acha um profissional extremamente pronto para conduzir, e porque o Pedrinho, e agora o Pedro, tem essa obrigação de cumprir tudo, Thiago Simões, RJ, tributação, CNRD, FIFA, tudo isso que está acontecendo. Então vamos entrar em número. Ele já deu 100 milhões ano passado, não deu? Mais ou menos. Né? Até mais, né, Thiago? Porque Então, teve a reforma da Toca. Um aporte só foi 100 milhões, uma pancada que ele deu. E parece que ele ficou puto também, porque deu 100 milhões, esperava reforço, veio nada, cozinharam o dinheiro. Foram 20% ali nos 100 milhões. Não, ele colocou 100 milhões com a expectativa Isso. de ver um time mais forte e tal, e não aconteceu nada. Mas isso é equivalente a 20% do valor total da SAF. Exatamente. O Ronaldo tinha 90%, o Pedrinho sim. colocou 100%, e isso poderia ou não ser convertido em 20% da SAF. E parece Se o que Ronaldo agora... pagasse, não seria. Mas se o Ronaldo não pagasse num prazo, 20% já era do Pedrinho. Agora então já deve estar na cota esses 20%. Tá na cota. E aí, o que mais que ele vai colocar? Ele tinha... Então é o seguinte, o Cruzeiro pensa, 100%, 10% era associação, 90% era Ronaldo. O Ronaldo pegou os 20%, passou pro Pedrinho, então ele tinha 70%. Agora o Pedrinho fica com os 90% e os 10% fica da associação. Só que ele já tinha investido 100 milhões nessas debentures, que a gente vai explicar aqui, é como se fosse uma garantia que ele ia ser sócio do Cruzeiro, aí o Cruzeiro já pegou esse dinheiro e colocou na conta. E lá na frente o Cruzeiro poderia ter aí a possibilidade de pagar o Pedrinho ou dar essa ação para ele. Então já tinha ali os 20% garantido. Ele pega os 90%, ele fica com os 90%, vai pagar o Ronaldo de forma parcelada. Acredito que pode ter até uns 10 anos para pagar o Ronaldo, não tem essa necessidade, essa correria para pagar o Ronaldo. E aí, ele fica com os 90%. Então agora, ele assume essa empresa. E aí, funcionário, muita gente está preocupada, né? Não, Pansieri, vai ter mudança, vai ser mandado embora. Não, gente, não. Essa informação é importante, não. Não tem esse movimento agora de alteração, de mandar todo mundo embora. Não é isso. A primeira movimentação é no departamento de futebol. Precisa conhecer o clube, precisa conhecer tudo a fundo o que está acontecendo. E ele tem muita confiança no que estava sendo feito pelo próprio Gabriel Lima, que era o CEO, né, do Cruzeiro. Então, por isso que vários funcionários que mandam mensagem, muita gente preocupada, e aí o que vai acontecer? Não tem esse movimento de demissão do clube agora. Agora a movimentação é no departamento de futebol, né? Com reforços que vão ser trazidos, com o Alexandre Matos que vai analisar esse grupo, com as ideias de futebol que o Cruzeiro vai ter, com esses investimentos que eu falei que o Cruzeiro vai fazer para o segundo semestre. O Pedrinho, ele está querendo realmente isso, está muito feliz. O João falava isso mais cedo e é verdade. Estava muito feliz com essa questão. Então, esse movimento também é importante. Agora, outra coisa, Thiago, para a gente trazer, que é fundamental. Em relação ao trabalho do próprio Ronaldo. Essa relação com ele é boa e ele não quer perder de maneira alguma. Então, eles estão terminando esse acordo de uma maneira positiva. E o Ronaldo pode ser uma espécie de porta-voz do Cruzeiro do Ronaldo, do próprio Pedrinho. Trabalhei lá, estive lá, conheço quem tá lá, sei quem tá lá. Se eu usar o nome isso, o Ronaldo se colocou já à disposição, tá saindo de cabeça erguida, ficou chateado, mas está saindo de cabeça erguida, ainda se propondo a fazer isso. É ponto importante. Outra coisa, hoje, para monitorar o Cruzeiro, qual seria a primeira posição? Goleiro. Goleiro é a principal preocupação do Cruzeiro hoje. Porque do Cruzeiro ou do Pedro? Do Pedro, Cruzeiro, Matos, enfim, todo mundo agora que está chegando. Por que goleiro? Porque tem um goleiro que está vindo do Grêmio, que ainda não foi muito utilizado. O Anderson está aí sendo observado e perdeu um goleiro experiente. Então, o Cruzeiro vai ter esse cuidado muito grande com o gol para observar se o Anderson vai dar conta do recado, se o Grando vai Mas vai observar ou vai buscar o goleiro? Você disse que o Cruzeiro vai buscar. Se vai buscar, o Anderson não serve e não confia no Grando. Exatamente, mas é a posição de asterisco, de emergência. O que dentro desse olhar o elenco, qual que é a peça hoje que está
mais instável, o gol. Então o Cruzeiro vai buscar um goleiro. O Cruzeiro pode buscar um goleiro. O Cruzeiro pode buscar sim um goleiro se o Matos e o Pedro entenderem que é necessário. Então hoje é um ponto, é uma posição, Thiago, que o Cruzeiro olha com cuidado. Porque quem tá aí, por exemplo, o Grando hoje está no banco, né? Ainda não estreou. O Anderson tá sob análise. Mas o Cruzeiro tem essa preocupação com o gol, Thiago. Essa é uma informação relevante e importantíssima. São muitos detalhes agora a serem abordados daqui por diante. Nós vamos... E tem um detalhe, Thiago, desculpa te cortar. Claro. O Pedrinho falou assim, Pansieri, eu não queria que essa situação tivesse saído no fim de semana, porque eu tô muito preocupado com o jogo hoje. Eu acho que o jogo hoje é muito importante para nós. E da maneira com que isso pode abalar algum atleta. Mas eu tô falando que tá tudo certo. Ele falou assim, tá tudo certo, não queria que isso acontecesse. Mas já que aconteceu, dar força para essa galera que vai entrar em campo hoje, porque a gente precisa desse resultado. Palavras do Pedrinho, a gente precisa desse resultado. Fiquei preocupado, fui dormir preocupado, mas sei que os jogadores precisam estar firmes no propósito, que tudo pro bem do Cruzeiro vai acontecer. Eu me preocupo, Simões, nesse primeiro momento, como eu disse, da porta para fora eu já senti o reflexo extremamente positivo. Torcedor empolgado, animado com o Pedrinho, né? Com essa troca de comando, saindo o Ronaldo e entrando o Pedro. Agora, é inegável que fica esta preocupação do reflexo dentro de campo daquilo que pode acontecer no momento muito delicado do Cruzeiro na temporada, né? O Cruzeiro não vem jogando bem. O Cruzeiro não inspira confiança nem no seu torcedor, nem na imprensa, na crônica. O Cruzeiro não vem fazendo bons jogos e aí, com toda essa turbulência agora. Sem dúvida, Thiago, é uma situação que pode sim provocar instabilidade. Acho mais até que no comando técnico, tem a questão do gol também, como o Pansieri colocou, mas mais até no comando técnico, né? Porque vai mudar o comando do futebol. O Seabra, o Alexandre Matos não conhece o trabalho dele. Então, cria essa insegurança, sem dúvida nenhuma. Não sabemos como a turma foi blindada disso aí, como isso foi tratado internamente pela SAF do Cruzeiro, mas de toda forma é uma situação preocupante sim, e concordo com o Pedrinho. O jogo de hoje faz parte do campeonato do Cruzeiro. Até porque no organograma, Paulo André não vai ficar, Paulo Autuori não deve ficar. Quando o Alexandre Matos chega no Atlético Paranaense, Paulo Autuori da linha. Então o Paulo Autuori também não deve permanecer. Quer dizer, é uma mudança de estrutura muito forte. Atletas vão sair, né? Óbvio, Thiago. O Matos tem um nível de entendimento de jogador. Mas isso não é imediato, né? Não é imediato. Não pode, nem pode ser. Não tem a janela. E aí a janela não está aberta. Especular um negócio desse, porque o cara tá ali agora. Isso. Então beleza, que eu não vou ficar que se lasque tudo aí. Agora, os caras já estão indo pra rede social reclamar, você imagina. Agora, o jogo de hoje, Thiago, faz parte do campeonato do Cruzeiro. O clássico contra o Atlético, pela realidade do time do Cruzeiro, não fazia. E nem o jogo de sábado que vem com o Internacional, aqui nesse mesmo Mineirão, faz. Isso quer dizer que o Cruzeiro vai perder pro Inter? Não, não quer dizer isso. O Cruzeiro tem totais condições de bater o Internacional. Só que a diferença técnica é muito significativa. Em relação ao Vitória, não. Ao Vitória, a gente não pode nunca falar em obrigação no futebol, porque não é uma ciência exata, mas de toda forma é um jogo que o Cruzeiro precisa vencer. E que no planejamento de tabela do Cruzeiro, com certeza ele colocou lá 3 pontos desse jogo contra o Vitória, né, Tiago? E acho que esse astral de fora pra dentro pode ser fundamental, Simões, porque o torcedor tá animado, o torcedor tá feliz. Torcedor, eu te digo mais, muita gente vinha aqui hoje pra vaiar a Seabra, pra já pedir saída, pra reclamar de jogador. A chegada do Pedro dá um ânimo, um astral tão grande na torcida, mas dá uma injeção de gás tão grande no torcedor, que até isso vai influenciar da boca para fora, aqui da arquibancada para dentro do campo. Tomara que dentro de campo os jogadores também sintam-se contagiados com esse novo momento, Simões. Com certeza, Thiago, o torcedor do Cruzeiro, eu vi a turma perder muita paciência naquele jogo contra o Alianza, né? Aquele jogo ali também foi traumático, né? Você abre um 3-0 com 18 minutos e toma um 3-3 de um time disso, é muito complicado. Mas de toda forma, concordo com você, o clima será outro no Mineirão, né? O clima de insatisfação, o clima de insegurança vai ser trocado por um clima de esperança no torcedor. Então que o time possa saber usufruir disso, porque com certeza a relação
do torcedor com o Cruzeiro muda a partir dessa notícia que a Itatiaia deu aí, de que amanhã o Pedrinho senta com o Ronaldo e assina a compra da SAF do Cruzeiro.